Todos os dias aqui com o nosso devocional. E hoje é um sábado, nós estamos no nosso estudo de Romanos, indo para o último encontro relacionado a Romanos, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Eclesiastes 3, 3 capítulo 3, um capítulo tão conhecido sobre o tempo, né? O tempo para todas as coisas. E nós vamos falar um pouquinho vamos meditar um pouquinho sobre esse texto hoje, e trazer para as nossas vidas o entendimento dos tempos do Senhor, o porquê que nós devemos aceitar muitas vezes os tempos que vão sendo colocados nas nossas vidas, que nós vamos vivendo e que muitas vezes nós ficamos ali esperneando, né? Porque nós queremos que passe aquele tempo ruim logo. E tudo o que acontece em nossas vidas quando nós estamos na presença do Senhor é, é para que a boa, a perfeita e agradável vontade dele aconteça sobre as nossas vidas. E a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é que os nossos olhos estejam com as lentes totalmente limpas para esse evangelho, para que nós consigamos ver verdadeiramente esse Deus, ver ele em detalhes no nosso dia a dia, ver ele em detalhes nos nossos problemas, nas nossas resoluções diárias, nos obstáculos que vão sendo colocados e que nós vamos passando durante toda a nossa jornada de vida. E aqui Salomão, ele já estava, ele escreveu primeiro Cânticos dos Cânticos, ali falando do amor, né? O amor entre um homem e uma mulher, e o próprio Deus usa ali muito Salomão no sentido que nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E depois ele vai ali no momento de sabedoria, de maturidade durante a sua vida, escreve ali provérbios, né? E tudo através do Espírito de Deus. E depois ele vai aqui para Eclesiastes, e é como se fosse o fechamento, né? A conclusão de como foi a vida dele. E aqui Eclesiastes nos deixa muitos ensinamentos para o nosso dia a dia, para trazer para a nossa vida diária o entendimento de que muitas vezes nós não conseguimos. Gise, bom dia. Eclesiastes 3. O entendimento que muitas vezes nós não conseguimos ter sobre situações que vão acontecendo durante a nossa jornada. Então vamos orar e já vamos começar. Eclesiastes 3. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço por esse dia, por esse tempo, pela oportunidade de ler a tua palavra, de buscar entendimento em ti, Senhor, porque é o teu próprio Espírito que nos faz entender a tua palavra, Senhor. É o teu próprio Espírito que abre os nossos olhos, abre os nossos corações. E hoje nós te pedimos, Senhor, usa essa palavra, Senhor, para nos ensinar, usa essa palavra para acalmar os nossos corações. Usa essa palavra, Senhor, para nos levar para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço e já entrego esse tempo nas Tuas mãos, Senhor. Amém e amém. Então, conforme eu estava falando em Eclesiastes, aqui Salomão escreve no momento da sua velhice. Né? Todos os historiadores, toda essa palavra, ela conduz a nós a entendermos que ele está escrevendo no momento da sua velhice. E Salomão, ali, se nós formos ler ali o livro de Primeiro Reis, Segundo Reis, ali, vai falar muito sobre a entrada de Salomão ali no trono, quando ele assume o trono, as situações que ele precisa resolver ali, dali para frente, os erros dele, né, o entendimento, a ação que ele teve ali logo no princípio, que ele se entregou totalmente a Deus e pediu a Deus sabedoria. E Deus ainda fala para ele: olha, porque você pediu só sabedoria, não pediu para eliminar os seus inimigos, não pediu riquezas, eu vou te dar tudo isso, né? E é linda a história de Salomão. Só que Salomão se corrompeu, ali foram 300 concubinas, 700 princesas, 1.000 mulheres ele teve, e ele já começa se corrompendo ali quando a primeira mulher que ele pega como esposa é a filha do faraó do Egito.
E a lei judaica ali dizia que os que os judeus não poderiam ter casamentos fora ali do povo deles. Então ele já começa transgredindo, né? E aqui, então, o Eclesiastes ele vai escrever tudo, é uma conclusão de tudo que ele viveu na vida dele. E aqui no esse capítulo 3 vai falar sobre o tempo. Vamos começar lendo e aí já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo tem o seu tempo, é o título da minha Bíblia. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Muitas vezes a gente quer uma estabilidade nas nossas vidas. Se nós estamos no momento felizes, se nós estamos no momento feliz, nós queremos que aquele momento seja congelado, né? Se nós estamos num momento difícil, nós queremos que aquele momento passe rápido. Então, aqui Salomão está nos falando sobre a instabilidade da vida. Essa vida aqui, ela vai ser vivida de altos e baixos. É como aqueles filmes de hospitais, né, onde ali o visor aparece a pulsação da pessoa, o coração da pessoa, ela vai altos e baixos, né? Da mesma forma acontece com as nossas vidas. E a conclusão aqui desse pensamento de Salomão vai nos dizer o seguinte: olha, tudo o mais importante, esses altos e baixos das nossas vidas são para nos levar para mais perto de Deus, nos levar a temer mais este Deus, nos levar a buscar mais este Deus. Porque quando nós estamos num momento de felicidade, nós estamos ali vivendo aquilo ali como se nós não precisássemos de mais nada. Agora, quando nós estamos num momento de tristeza, nós então olhamos para o céu e dizemos: ó Senhor, eu preciso de ti. Ou se aquele que não crê em Deus vai buscar em outras religiões, vai buscar em outras situações para preencher o vazio que só o Senhor consegue preencher. Então, o tempo, muitas vezes, de se conectar com pessoas, então há o tempo muitas vezes de se conectar com pessoas, mas há o tempo muitas vezes de se desconectar com pessoas. Há o tempo muitas vezes de buscar, né, ir ao encontro de pessoas, ir ao encontro de situações, mas há o tempo também de se resguardar, há o tempo de falar, quando muitas vezes nós precisamos falar aquilo que está no nosso interior e que nós precisamos tirar, né, e encontrar uma pessoa de confiança, falar a aquele respeito, mas há também o tempo de se calar, o tempo de refletir, o tempo de entender, né, conosco mesmo o que está acontecendo ali no nosso interior. E aí ele vai falando aqui ao tempo de matar, ao tempo de curar, né, ao tempo de derrubar e ao tempo de construir. Muitas vezes nós devemos sair de situações, nos afastar para outras situações, para que o novo de Deus também aconteça em nós, conosco, né? Muitas vezes nós não queremos sair, não queremos nos desgrudar ali de situações, de pessoas, de casas, de locais, mas para que o novo de Deus aconteça, é necessário que haja esse desligamento. Só que esse desligamento muitas vezes causa aquela melancolia, né? Aquela tristeza, e que se nós permanecemos no mesmo lugar, nós não vamos avançar em Cristo. Nós não vamos avançar diante daquilo que Ele quer que nós façamos. E tantas vezes o se desconectar dói, machuca, não é aquilo que nós queríamos, porque a nossa a nossa essência humana, ela quer se acomodar, ela quer ser confortada, ela quer estar em lugares onde nós nos sintamos protegidos,
mas muitas vezes o Senhor nos leva para tempestades, o Senhor nos leva para desertos, para que nós possamos, então, cumprir o propósito que Ele tem de forma individual para a nossa vida. E, e isso avança também para o propósito coletivo, que é adorar a Deus acima de todas as coisas. Então, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar. Então, as estações da vida, elas precisam ser aproveitadas no seu máximo. As estações da vida, elas precisam ser compreendidas no seu máximo. E como que nós vamos compreender essas estações das nossas vidas? Quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo. Quando nós nos fixamos nele, buscamos na palavra dele, buscamos ouvir a pregação, buscamos num louvor, em adoração. Quando nós estamos nele, nós vamos entender e aceitar as estações das nossas vidas. E aí Salomão continua: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o devido tempo. Deus não erra. Tantas vezes, e eu sei muito bem do que eu estou falando, desertos, né, longos que a gente passa na vida da gente e parece que nada vai mudar, parece que tá tudo fora do lugar, parece que a gente está sempre em pecado porque não conseguimos avançar, não conseguimos ver uma luz, né? Só que Jesus é a nossa luz. E quando nós começamos a aceitar esse tempo de deserto, esse tempo de vale, e começamos a entender em Cristo que todos os dias das nossas vidas, lá, Salmo 139, foram escritos por Ele, nós vamos acalmando o nosso coração, nós vamos aceitando a nossa caminhada, nós vamos respirando melhor, nós vamos confiando mais neste Deus. Não existe um relacionamento com Deus se nós não confiarmos, não existe um relacionamento com Ele se a nossa fé, se os nossos olhos não foram olhos espirituais para ver além do que os nossos olhos humanos estão vendo. E aí ele continua aqui, ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Então, nós temos um senso de eternidade. Nós que estamos em Cristo mais ainda, nós sabemos que nós temos uma aliança com este Deus. Nós vamos vivendo as nossas vidas, esse senso de eternidade que Salomão fala, é algo que nós vamos vivendo a nossa vida hoje, nós vamos fazendo as nossas coisas, os nossos planos, como se não existisse o amanhã, né? Como se a morte não existisse. Nós vamos fazendo, nós vamos andando, nós vamos sonhando, nós vamos nos programando. Então, esse senso de eternidade já está aqui na nossa essência, já está em nós. E foi colocado pelo próprio Deus. Mas, mesmo com esse senso de eternidade, nós não conseguimos mensurar o tamanho deste Deus. Nós não conseguimos mensurar toda a obra deste Deus. Mesmo que a gente contemple, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contemplar detalhes, eu gosto de animais, eu gosto de plantas, eu gosto de pessoas, de ver cada detalhe da forma como o Senhor criou cada pessoa, de cada pessoa de uma forma física, cada pessoa com um comportamento, com uma essência, com uma habilidade, né? Mas mesmo assim, nós não conseguimos mensurar o tamanho da soberania deste Deus. Olho para as plantas, cada planta, cada risquinho, cada contorno diferente. Ontem eu fui dar uma caminhadinha na hora do almoço no meu trabalho e eu passei, eu vi uma planta que eu até filmei e mandei para minha mãe, porque a minha mãe também tem esse mesmo gosto de plantas como eu. Uma planta assim, uma obra de arte, uma obra de arte. Então é incompreensível tudo aquilo que nós ainda veremos lá naquela eternidade, o cheiro das plantas, os animais, né? A bondade, a longanimidade, a luz deste Deus, é algo imensurável. Aqui, então, no versículo 12, ele vai concluindo, né?
Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Eu gosto muito dessa palavra, desfrutar. Ontem até estava falando para uma cliente amiga que eu fiz algo, uma plaquinha lá no meu segundo trabalho, né? Porque eu tenho o trabalho da terapia e tenho um trabalho normal também, na minha profissão, na minha segunda profissão. E eu fiz lá um bilhetinho e eu botei para as pessoas: desfrute. E aqui Salomão está nos falando justamente sobre isso, desfrutar a vida. E aí, o que acontece conosco diante dos problemas, diante das situações diárias, né? Diante dos pesos, das pedras, né? As pedras que nós vamos botando na nossa bagagem e que muitas vezes essa bagagem vai ficando pesada e aí vem os transtornos emocionais, e aí vem a tristeza, aquela falta de alegria, aquela falta de exultação pela vida, né? Aquela falta de alegria mesmo por estar vivendo. E aqui ele nos fala: olha, desfrute, desfrute dos pequenos momentos, desfrute de poder acordar de manhã, de poder dar uma caminhada da sua casa até o seu trabalho, desfrute ali de poder sentar na sua mesa para atender os seus clientes ou para executar alguma tarefa, desfrute daquilo, do dom que o Senhor deu para cada um de nós, né? E faça da melhor forma, faça com excelência, porque não é para nós, não é para as pessoas, mas é para agradar este Deus. E quando nós agradamos este Deus, é o que a palavra nos fala, ele vai fazer com que nós tenhamos paz com as pessoas também. E aí ele continua aqui, versículo 13: cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, estar no trabalho, estar ali desfrutando, né, do alimento que vem daqueles recursos daquele trabalho, estar desfrutando de uma boa fruta, que nem esse meu segundo trabalho que eu tenho é algo assim que eu amo, porque eu estou ali, são as melhores frutas que essa empresa serve, são as melhores bolachinhas, e sou eu que compro, inclusive. Então, desfrutar desses momentos e ser grato a Deus é algo que vai preenchendo esse vazio do nosso interior. E só Ele consegue. E aí, 14. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. Aqui ele está falando que tudo aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito, ao seu respeito, isso vai mais uma vez nos mostrando, nos confirmando aquilo que nós somos escolhidos, nós somos predestinados. Todos os dias das nossas vidas já estão escritos no livro deste Deus. E tantas vezes nós somos tão rígidos conosco, né? E essa rigidez que nós vamos gerando para nós e para as outras pessoas vai fazer com que a alegria, o desfrute das pequenas coisas, da simplicidade da vida e também do perdão para nós mesmos seja algo tão difícil de nós fazermos, de nós vivermos, né? E aí ele está falando aqui, o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Esse é o maior propósito de Deus, esse é o maior propósito das nossas vidas, que nós temamos a este Deus, com temor e tremor, conforme a palavra nos fala. Da mesma forma como nós amamos um pai e uma mãe, eu já falei a respeito disso, nós vamos querer fazer o melhor para esse pai, para essa mãe. Nós tememos, né, aquele temor que eles não, quando nós desobedecemos eles, ou quando nós fazemos alguma coisa errada, quando adolescente ou quando crianças, é o temor, porque nós amamos mais. Nós amamos, por isso nós tememos. Então ele continua aqui no 15. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Então Deus ele vai repetindo as mesmas situações durante todas séculos, séculos e séculos, ele vai repetindo as mesmas coisas. Nós vivemos num ciclo nas nossas vidas. E a nossa vida, ela é uma constante, a jornada nessa terra, a história dessa terra, ela é uma constante para que a humanidade tema,
este Deus, para que a humanidade conheça esse Deus. E eu finalizo aqui com essa meditação para hoje. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? É o tempo de nos aproximarmos, é o tempo de perdoarmos, é o tempo de nos afastarmos. Qual é o tempo para hoje? Eu vou orar para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por todas as coisas. Eu te agradeço pelo teu grande amor, eu te agradeço pelo teu cuidado, Senhor. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Te peço, Senhor, ser conosco, meu Deus, em nome de Jesus, neste dia, e que nós possamos entender o tempo de hoje, o tempo desse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.